Olá, Jorge Simão. Vamos agora continuar esta entrevista, mas agora focado um bocadinho mais nos teus aspectos pessoais. E começaria para saber como é que surgiu o futebol na tua vida. Olá. Eu acho que, como todos os miúdos da minha geração, começou com o futebol de rua, não é? Desde que me lembro que jogava na rua e que dizia à minha mãe: vou para a rua, e o que é que se ia fazer para a rua? Ia-se jogar, e jogávamos à bola, e jogávamos horas e horas e horas, enfim, e não havia cansaço, não havia fadigas, não havia rupturas, não havia lesões, ninguém se lesionava, jogávamos horas e horas durante o dia, porque naquele tempo, e provavelmente todas as pessoas da minha geração se recordam disto perfeitamente, andávamos na rua, estávamos na rua, os miúdos estavam todos na rua e o que faziam principalmente era jogar a bola. Portanto, tenho essas recordações de jogar na rua. Lembro que na minha rua era o miúdo mais novo, uma diferença de 2, 3, 4 anos, depois por aí acima. Portanto, eu era o mais novo e lembro-me que apesar de ser o mais novo, era o melhor jogador da rua. Portanto, foi por aí que comecei a perceber porque tinha realmente gosto e gostava de jogar, e aos 8 anos entrei como jogador federado para jogar já federado num clube, no Estrela Amadora, onde fiz a minha formação toda até aos 18 e, portanto, depois de uma carreira curta como jogador, nas divisões secundárias, até ao momento em que vou para a faculdade, e depois na faculdade começa já a crescer a ideia na minha cabeça do treino, de ser treinador. Ainda andei ali alguns anos a dar aulas de educação física, porque licenciei-me em Ciências do Desporto, e a treinar, deixei de jogar aos 27 anos, e a treinar em equipas secundárias, das divisões secundárias, até que, curiosamente, a minha carreira como treinador principal coincide praticamente com o nascimento do meu filho, portanto é muito fácil saber quantos anos tenho treinador, que é só pensar na idade do meu filho, que são 4 anos neste momento. Eu ia voltar atrás para depois voltar aí à parte de como é que quando decidiste ser treinador, mas ia voltar um bocadinho atrás e pegar naquilo que falaste, que começaste a jogar futebol na rua. Achas que hoje em dia os miúdos são um bocado castrados porque lhe falta um bocadinho o futebol de rua, aquilo que é muitas vezes eles decidirem o que é que vão fazer, o que é que não vão fazer, se vão ser guarda-redes, se vão ser avançados, se vão não sei o quê, se jogam numa determinada posição, e que hoje em dia os miúdos são amarrados logo desde pequenos a uma posição, se calhar a táticas logo muito cedo, e perdem um bocadinho aquela criatividade, aquele perfume do futebol de rua. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas ainda mais importante do que formatá-los para um determinado jogo ou para determinadas funções dentro do campo, eu acho que o grande aspecto negativo disto tem a ver com o número de horas de prática. Porque eu já falei também sobre isto. Há um livro muito curioso que aborda estas questões, que é o The Goldmine Effect, que é um indivíduo dinamarquês que vai a determinados pontos específicos do planeta procurar as razões e investigar porque é que naquela localidade tão específica saem campeões do mundo, saem campeões olímpicos de diferentes modalidades. Ele esteve no Brasil, esteve nas favelas do Brasil, de onde saem variados jogadores todos os anos, que cresceram lá. Foi ao Quénia perceber uma vila muito específica do Quénia, portanto não é no país, só naquela vila é que saem os campeões olímpicos das maratonas e meias maratonas. Foi à Jamaica perceber porque é que a Jamaica é famosíssima pelos velocistas. E a grande conclusão disto tem a ver com 2 ou 3 aspectos, que são indivíduos que crescem em ambientes de grandes dificuldades e que veem na possibilidade do desporto, seja o futebol, o atletismo, ou a possibilidade de terem uma vida decente, quer para eles, quer para a família deles. Portanto, acima de tudo, precisam e lutam muito para se distinguirem. Na favela, aqueles jogadores olham para o futebol ou aqueles miúdos olham para o futebol como a única forma deles poderem sair daquelas condições de vida e de serem alguém na vida, quer para eles, quer para as suas famílias.
E depois está diretamente a ver com o número de horas que eles estão em prática. Porque qualquer miúdo no Brasil, naquelas favelas, passa dias e dias e dias e dias e dias a jogar. E se os neurocientistas falam muitas vezes daquelas 10.000 horas de treino até se atingir um patamar de excelência, um jogador, um miúdo, qualquer miúdo no Brasil, chega aos 12, 13 anos com essas 10.000 horas de treino. Um miúdo europeu que frequente um clube ou que frequente umas escolas de futebol com 2 ou 3 treinos, conduzidos por treinadores, para atingir essas 10.000 horas vai chegar aos 18 anos. E aí reside toda a diferença. Portanto, são indivíduos que querem muito, porque o ambiente é propício que eles olhem para quem conseguiu sair dali ser jogador como a única possibilidade. Ser jogador de futebol é a única possibilidade de ter uma vida decente. E depois estão horas intermináveis a jogar. Horas intermináveis a jogar. E depois sucede que aqueles que saem ficam como exemplo para os miúdos que estão agora a aparecer. E eles olham para se este saiu, é a minha oportunidade também, é isto que eu quero fazer. E treinam, jogam com eles, e olham para eles, e eles vão lá outra vez às favelas, ou vão lá. Os maratonistas quenianos treinam em pistas de terra batida. Não têm GPS, não têm células fotoelétricas. Eles treinam com cones, que aqui treinam em pistas de terra batida, com buracos, e são campeões do mundo. Portanto, não tem a ver com as condições do treino, tem a ver com, acima de tudo, uma capacidade, uma mentalidade competitiva fortíssima e o sentirem que é a única oportunidade deles para terem uma vida decente. Portanto, indo buscar aquela alusão às cores. Ali certamente que o vermelho estará sempre muito presente, porque eles têm de conseguir, eles olham para os exemplos, os campeões olímpicos no Quênia, estou-me a lembrar naquela vila do Quênia, eles treinam, os miúdos de 10, 12, 6 anos, treinam ao lado dos campeões olímpicos, no mesmo campo de terra batida, com sapatilhas que não são aquelas que são vendidas aqui pela Nike, e não têm GPS, o treinador deles tem um cronómetro dos anos 80, não há tecnologia, e ele só lhes diz corre, e eles correm pela vida. Isto faz realmente a diferença. E o que isto significa em linhas muito gerais é que acima do talento está a capacidade competitiva, a capacidade mental de perceber inconscientemente, portanto não é uma percepção consciente, é inconsciente, de lutam pela vida porque é a única forma que têm de ter uma vida decente. Eu estou-me a lembrar também de umas entrevistas que ouvi de alguns campeões mundiais de atletismo, que no Quênia, na Jamaica, eles para irem para a escola vão a correr a uma distância de 25 km, fazem 25 km a correr, miúdos, fazem 25 km por dia para ir e voltar à escola, com os livros debaixo do braço. Portanto, isto é o maior treino, é um treino absolutamente fantástico para preparar estes indivíduos para um dia mais tarde poderem vir a ser campeões. Achas que isso a longo prazo vai ter custos, médio e longo prazo, vai ter custos na forma como o futebol é visto hoje em dia, ou seja, se calhar vai ter uma evolução a curto prazo, ser um futebol muito mais pragmático do que propriamente um futebol mais artístico? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que, apesar de em Portugal já não haver rua, ou haver pouca rua, eu quero acreditar que os clubes ou as academias caminhem no sentido de disponibilizar aos miúdos aquilo que os miúdos querem, que é jogar. E eu não sou grande especialista no assunto, mas choca muito ver miúdos de 5, 6 anos a jogarem em posições específicas, ou 7 anos, ou 8, e terem as posições no campo para jogar. E com o treinador a conduzi-los e orientá-los. É deixá-los jogar, é dar-lhes do campo a bola e não precisam de balizas. Eles organizam-se e põem as balizas e jogam indefinidamente, até caírem para o lado ou até meio chamar para jantar. Portanto, não havendo rua para jogar, eu acho que o caminho é replicar as condições que a rua dava, que basicamente é um espaço para jogar e uma bola. E eles jogam. Agora, porque isto também caracteriza o jogo de cada país, de cada... Os brasileiros, nós conhecemos como aqueles jogadores talentosos, tecnicistas, virtuosos, porque têm os argentinos, a cultura do próprio país e a possibilidade que dá aos miúdos de crescerem a fazer determinado tipo de coisas, a jogarem na rua ou a serem mais formatados por um treinador,
vai levar a que, quando o produto final, ou seja, quando eles forem jogadores maduros, o jogo característico desses países, ou os jogadores característicos desses países, tenham um determinado tipo de perfil. Isso eu acho que é evidente e espero que não tenha tendência para acabar, que continue. Voltando outra vez atrás, estavas a falar quando é que decidiste ser treinador, foi mais ou menos na faculdade, e queria que desenvolvesse um bocadinho essa... Opa. Quando é que foi o clique? Não é um clique, aquilo é uma ideia que vai... Também o facto de... Porque, claro está, que eu, enquanto miúdo, adolescente, o meu sonho era ser jogador de elite. Acho que também coincidindo com a noção, ter adquirido a noção de que já não vou chegar lá, já não vou ser sequer, não vou chegar, já passou. Quando começo a ganhar consistentemente esta percepção, começo a desenvolver a outra vertente que é o treino. Coincido com os estudos na faculdade e com cada vez menor gozo que me dava estar num clube e jogar num nível baixo. E a partir daí fui orientando toda a minha vida também para me preparar, me dotar de todas as ferramentas que achasse fundamentais para que um dia conseguisse ser treinador e chegar a um nível que não chegaria como jogador. Portanto, foste para treinador porque a tua ambição, enquanto chegar ao topo, era muito mais alta do que aquela vontade que tinhas de ser um jogador... Vontade tinha muita. Sim. Fui a ganhando a percepção de que já não vai lá. Ok. O Acaso acabou por fazer do Bessa o estádio da tua estreia na Primeira Liga. Nessa altura passou-te pela cabeça que esta iria ser a tua casa? Não. Nessa altura eu queria marcar, porque recordo-me que foi o primeiro jogo na Primeira Liga e tinha vindo do Mafra, da segunda B, que acabou por ser campeão na segunda B e subir à segunda Liga. E eu saio já na parte final, portanto fui fazer a reta final no Belenenses, numa época que já estava desportivamente feita, com o objetivo que era a manutenção, uma época tranquila feita pelo treinador anterior, o Lito Vidigal, um treinador consagrado já na altura. E eu, quando venho aqui ao Bessa fazer o meu primeiro jogo, só queria sobreviver e marcar, porque via naquela oportunidade de estar no Belenenses uma oportunidade de afirmação que se calhar muitos outros treinadores não tiveram, competentes e bons treinadores que não tiveram uma oportunidade daquelas. Portanto, a única coisa que eu pensava era ganhar o jogo e afirmar-me na Primeira Liga. E qual é que foi a sensação de jogares aqui? Foi uma coisa curiosa, porque tive a oportunidade de conhecer já esta senhora, que é uma senhora muito carismática aqui no Boa Vista, que é a Dona Fernanda, porque eu estava no banco e foi uma coisa que nunca mais me esqueci, que foi uma senhora sempre atrás de mim, incrível, inacreditável aquilo, porque eu dava por mim, já estava desfocado daquilo que era a minha função dentro do jogo, porque a Dona Fernanda é completamente implacável com os treinadores adversários e acho que assim continua, e já tive a oportunidade de a conhecer e de lhe dar um beijinho com muito carinho, porque acho que é uma adepta fanática do Boa Vista, carismática, reconhecida por todo o mundo e todo o universo boavisteiro. E pronto, foi uma coisa muito curiosa. Ela passou agora a ser um suporte. Agora sim, agora vai para o banco dos adversários, não é? Está fora do banco contrário e a fazer a vida negra aos treinadores adversários. E hoje o Jorge Simão, treinador, é muito diferente do Jorge Simão da estreia? Sim, muito, muito diferente. Eu, da estreia até agora, passaram-se 4 anos. Eu tenho 4 anos como treinador principal. E quando eu dou por mim a olhar, por exemplo, aquilo que fazia há 2 anos, ou mesmo ano passado, eu acho que o que eu sinto é uma evolução incrível. Porque essa também tem sido a minha grande preocupação, que é, apesar do sucesso que fui tendo nos clubes por onde fui passando, quero desenvolver competências. Tudo é o desenvolvimento de competências. E isto tem a ver com perceber aquilo que eu preciso, em que preciso de evoluir e procurar fundo, ler, investigar, refletir, discutir muito com a minha equipa técnica e mérito lhes seja dado também, porque muitas vezes só se fala do treinador Jorge Simão e acho importante também fazer este registro e aproveito a oportunidade para deixar este registro, porque
Estou suportado numa equipa técnica também de pessoas muito competentes e dedicadas e trabalhadoras e que me ajudam a evoluir. E, aliás, a minha equipa técnica tem-se desenvolvido ao longo do tempo e tem evoluído também com a integração de novos elementos. Temos evoluído num caminho muito positivo e uma palavra também de mérito para eles, para o Vilela, para o Gil, para o Gabi, para o Leandro e para o Alfredo, que é uma figura marcante da história do Boa Vista, com quem tive o prazer de me cruzar aqui neste clube e de trabalhar com ele, e uma figura absolutamente carismática neste clube também. E sofreste muitas metamorfoses no teu estilo de jogo? Isto também tem a ver com os jogadores que vais apanhando nas várias equipas? Estou a falar concretamente aqui no Boa Vista, porque apanhaste um grupo que já estava constituído, que já estava rotinado e que provavelmente foste tu que tiveste que te adaptar aos jogadores que... Confesso que não. Assim, em primeira linha, confesso que não. Acho que essa evolução teve muito mais a ver com a minha noção de que eu tenho de evoluir e tenho de tentar descolar o tal rótulo que começa a ficar associado a mim, aquilo que falávamos há pouco. Tenho mesmo essa vontade deliberada de tentar descolar este rótulo e fazer com que as pessoas percebam: está aqui um indivíduo que afinal não é bem aquilo que nós achamos. Porque quero mesmo desenvolver essa flexibilidade, essa versatilidade de poder adaptar-me a diferentes contextos. E passou acima de tudo por esta necessidade quase de retirar esta pele e de vestir outra. E ter esta capacidade de trocar de pele. Agora, isto não surge num estalar de dedos, não surge sem experimentar, sem treinar. Isto é preciso treino, é preciso evoluir fazendo. Claro está que os jogadores não são indissociáveis deste processo, porque eu quero experimentar outros caminhos, mas tenho que ter os jogadores também envolvidos no processo. Portanto, os jogadores jamais serão indissociáveis de qualquer minha ideia. Agora, eu acho que o que está na gênese é mesmo a minha força mental de querer evoluir, de querer fazer outras coisas, de experimentar outras coisas, sem nunca descurar aquilo que é o fundamental e que nos permite sobreviver e prosperar neste meio, que são os resultados. Portanto, agora o que eu quero é deixar uma imagem de marca de este indivíduo consegue chegar aos mesmos resultados e fazendo um trajeto diferente, fazendo um caminho por outros lados, mas consegue chegar ao mesmo sítio. Consegue na mesma ter os seus objetivos, conseguir cumprir os seus objetivos, mas de uma forma diferente. Porque acho que a evolução do treinador passa muito por aí. Porque, dou o exemplo nos Chaves, aquilo que nós fazemos nos Chaves, o nosso estilo de jogo, as minhas ideias fortes, com grande sucesso, que me permitiu sair para um clube de dimensão superior, não tem nada a ver com aquilo que fazemos hoje em dia no Boa Vista. Nada. E isto implicou uma evolução na minha ótica, mas acima de tudo a capacidade para mudar. Porque eu próprio deu por mim a pensar o quanto mudei neste espaço de um ano. O quanto mudei, quer nas minhas ideias fortes, que, mantêm-se algumas delas intactas e manter-se-ão ao longo da minha carreira, mas muitas outras foram sendo alteradas. Eu dou um exemplo para se perceber aquilo que eu falo. Nos Chaves, na minha análise ao jogo, uma das imagens mais fortes e que eu mais vezes distinguia e privilegiava eram imagens de jogadores que, por via do seu esforço e da sua mentalidade extremamente competitiva, impediam uma situação, um remate, ou um jogador que fazia 50 metros em pique para ir recuperar uma bola ao pé da nossa baliza, ou de um jogador que ia de carrinho e levava com a bola na cabeça para a bola não ir para a baliza. E eu valorizava isto de uma forma em que dizia: isto é um exemplo, quero 50 jogadores a fazer isto. E era sistemático este tipo de exemplos. E isto reveste depois no desempenho da equipa no jogo. Aqui no Boa Vista, filo uma ou outra vez no início quando aqui cheguei. Lembro-me de uma imagem do Fábio Espinho que fez isto que eu digo, que correu lá da frente até cá atrás em sprint para ir recuperar uma bola de um contra-ataque que estávamos a sofrer. E eu disse: isto é fantástico, se um indivíduo de 31 anos ou 32 consegue fazer isto, qualquer miúdo de 20 anos tem de o fazer. Mas foi um exemplo que não teve muita continuidade, porque neste momento aquilo que eu mais valorizo, aquilo que eu distingo e aquilo que atribuo mais mérito nos jogadores é coisas muito mais, lá está, da cor azul, muito mais viradas para o processo.
muito mais se o passe entrou em oposição no sítio certo, se a recepção foi em campo aberto, se conseguimos libertar o terceiro homem para receber a bola em campo aberto, é muito mais azul. Ou seja, em linhas muito gerais, o que eu me senti evoluir, porque vamos tentando experimentar, lá está, e em função dos jogadores também da informação do retorno que vamos recebendo, vamos evoluindo, e a conclusão é que fui desenvolvendo muito mais da cor vermelha que tinha, fui desenvolvendo também muito mais a cor azul. A cor azul. Isto é, fui muito mais para o processo, muito mais sistematizando o processo de como o jogo tem de ser. Isto, resumindo, aquilo que é o Chaves e aquilo que foram as ideias fortes do Chaves, neste Boa Vista está cá muito pouca coisa. Ou seja, o Boa Vista 17-18 tem muito pouca coisa daquilo que foi o meu Chaves da época anterior. E foi uma evolução. No início desta época estiveste com o Sarri e estiveste a conviver com outro tipo de exemplos, de estilos, etc. Repare-se, eu quando fui a Nápoles, nem foi a Nápoles porque eles estavam a estagiar fora de Nápoles, mas a ideia não é... Foi porque é um treinador e um estilo de jogo que eu mais admiro, mas a ideia seria uma loucura olhar para aquilo e querer replicar aquilo, porque ali estão muitos anos de evolução de pensamento de um treinador e alguns anos de preparação de uma equipa para que aquilo saia, porque eu depois tive muita curiosidade em ver jogos do Sarri em equipas anteriores, de divisões inferiores, onde ele também andou, e não é assim. Portanto, o próprio Sarri, é importante olhar para aquilo como, não direi que é certamente um produto acabado, mas é um treinador com ideias já muito claras de um processo de construção, de pensamento, para chegar àquilo. E naquele contexto de Nápoles, com um determinado tipo de jogadores, que joga para ser campeão. Portanto, nunca foi essa a ideia, era completamente absurdo tentar replicar, olhar para aquilo, vou fazer o mesmo. Nunca foi essa a ideia. Agora, acima de tudo, o que esse estágio que o Sarri me permitiu fazer foi acendeu-se muitas luzinhas na minha cabeça. E essas luzinhas permitiram-me ficar sedento de eu tenho de evoluir, eu tenho de aprender, eu tenho de estudar, eu tenho de estudar, ler, ver muito o jogo e crescer, perceber melhor o jogo, perceber e sistematizar muito melhor o jogo que eu quero. Porque não é copiar aquilo que está lá, é olhar e perceber o jogo, e perceber muito melhor. E hoje eu acho que olho para o jogo com outros olhos, olho para o jogo, outro jogo qualquer que eu veja, e para a minha própria equipa com outros olhos que não tinha, por exemplo, um ano atrás. Ou seja, o que aquilo me permitiu fazer foi acender muitas luzinhas aqui, acender muitas luzinhas para eu tenho de evoluir, eu tenho de estudar, eu tenho de ler, eu tenho de... E acima de tudo, ler e estudar o quê? A fundamentação teórica, a argumentação teórica que está na base de determinados tipos de comportamento em campo. Porque, por exemplo, eu vejo muitos treinadores em Portugal, muitas equipas, a fazerem construção a 3. Para dar um exemplo. Mas depois vejo construção a 3 e um médio abre no meio dos centrais ou abre a largura e eles andam ali a trocar a bola e o que é que se segue? O que é que eles estão à procura? Onde é que eles pretendem entrar? Qual é o espaço para libertar que estão à procura de libertar? Que tipo de comportamentos eles estão à procura? Onde é que vai ligar a bola? Qual é a fase que se segue? E o que eu sinto é que não há sequência. Ou seja, diz, ok, fazemos construção a 3 porque construímos a 3. E porquê? O que é que está na base teórica que justifica a construção a 3, por exemplo? E o que é que se procura? De que forma é que vamos chegar lá? E porquê? E responder a estas questões é a fundamentação, é isto que eu estou a dizer da fundamentação teórica. É preciso perceber muito bem o jogo, perceber se o central tem a bola, porque, dou outro exemplo, vemos indefinidamente centrais a tocar a bola num para o outro, à largura, com a primeira linha de pressão adversária no meio campo. E eles andam a trocar a bola. Para quê? O que é que se pretende? E responder a este tipo de questões é o que faz com que uma pessoa consiga olhar para aquele jogo do Nápoles e perceber está tudo aqui, uma perfeita ordem, uma perfeita sequência, uma perfeita... Todos os jogadores sabem perfeitamente o que é andam à procura dentro do campo. Portanto, pensando no Nápoles, comparando com o Boa Vista, como é óbvio, é incomparável. Agora,
acho que há sempre caminho para nós evoluirmos, para tornarmos o nosso jogo muito mais sistematizado, para facilitarmos o desempenho dos jogadores, tendo os jogadores a perfeita noção do que é que têm para fazer em cada momento do jogo e em cada fase do jogo. E está definido isto, sistematizado e treinado. E não é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que nos faz ganhar jogos. Esta é que é a grande razão. Portanto, depreendo que tu te questiones todos os dias sobre porque é que vamos fazer isto e não vamos fazer isto, porque é que vamos fazer aquilo e porque é que fazemos isto desta determinada forma e não fazemos isso é aquilo que... E é isso que faz evoluir. Aqueles 4 meses que eu estive fora, depois de sair de Braga, foram... Eu lembro-me de comentar com amigos, eu não tenho pressa nenhuma de voltar, deixem-me sossegado, porque eu estou a aproveitar este tempo como nunca tive na vida, de ler, de ver, de evoluir. E estava a desfrutar muito daquele tempo, porque me sentia evoluir. Agora, entrei e tive a possibilidade de entrar neste clube e fui desenvolvendo também algumas ideias ao longo da temporada, volto a dizê-lo, também com a informação do retorno dos jogadores. Se respondendo à questão agora, para a próxima época, não consigo dizer, tenho ideias cada vez mais claras, tenho ideias muito melhor sistematizadas, mas continuo a achar que precisamos de discutir muito, nós, a equipa técnica, precisamos e nós já o fazemos, que é definimos temas, conteúdos, e ficamos dias intermináveis aí no nosso gabinete a discutir, para que cheguemos a conclusões de vamos fazer desta forma, mas isto tudo resume-se à informação que vamos passar aos jogadores. Porque não é porque é que vamos fazer isto, ok, vamos fazer isto, mas como? Que instrução é que vamos dar aos jogadores? O que é que na cabeça dos jogadores tem de estar para que para eles fique claro, vamos fazer assim, assim. Porquê? O que é que procuramos? É isto. Muito bem. E isto, para chegar a conclusões tão simples como esta, que às vezes é uma frase, nós ficamos horas intermináveis aqui neste gabinete a discutir. Indo ao encontro disso, vou-te se calhar fazer uma brincadeira, quer dizer, uma provocação. No jogo com o Braga, eu reparei numa coisa que nunca tínhamos feito até aqui, que foi nos lances de bola parada junto da área, em que os jogadores ficavam todos em fila no segundo poste. Isso foi foi uma coisa que foi trabalhada... Claro, como são todas. Foi uma situação curiosa, porque os jogadores estavam ali e baralhava por completo Lá está o que eu digo, que tem a ver com o sair fora da caixa. Eu basicamente, eu cresci num meio e trabalhei com treinadores e a primeira tentação, ou a primeira, é ir fazendo as coisas com as quais nós nos sentimos confortáveis porque já passamos por elas e que sabemos que resulta. O sair fora da caixa implica inovar, criar, com fundamentação teórica, lógica. Porque esta aqui é a razão. Porque aquilo jamais surgiria se não houvesse uma fundamentação teórica que justificasse aquilo. E eu, aliás, até duvido que os jogadores aceitassem fazer coisas com as quais não se sentissem confortáveis e perguntassem, mas porquê é que estamos a fazer isto? E tem toda a razão de ser aquele canto. Porque o Braga era uma equipa que defende homem a homem, porque o Braga criou grande estabilidade naqueles jogadores, porque naquele canto iam defender homem a homem, e eles estavam atrapalhados a olhar para o banco, os homens estão a fazer isto, está tudo doido, o que é que a gente faz? E eles optaram, porque deve ter vindo instruções do banco, por, ok, vamos ficar por aqui, e ficaram por ali. E criou, na verdade, alguma instabilidade à equipa do Braga. Portanto, acima de tudo foi sair fora da caixa, fazer coisas que ninguém estaria à espera que fizéssemos, como é óbvio, com fundamentação teórica para que pudesse ter resultado, que era criarmos possibilidade de libertar algum jogador livre. Uma das coisas que é fazer fora da caixa, por exemplo, ao longo do tempo, já tinha equipas tuas a fazer, por exemplo, defesa à zona, quase sempre. Aqui no Boa Vista faz uma defesa mista. Sim. Por alguma razão? Não, isso tem simplesmente a ver com a melhor forma de defendermos. Como é que vamos ter mais sucesso? Vamos nos ajustando, porque eu não defendo à zona, ou ao meio ou misto, eu defendo como conseguir ter mais sucesso. Esta é que é a razão. Houve uma determinada altura que até já se falava nos jornais que nós éramos frágeis a defender cantos do primeiro posto. E nós chegámos à conclusão que, na verdade,
tínhamos sofrido 2, 3 cantos, gol de canto em jornadas não consecutivas, mas próximas. E ajustámos, ou seja, mudámos peças e ajustámos. As marcações individuais têm a ver com, é mais eficaz anular este jogador, que é um ponto forte da equipa adversária, com um dos nossos, ou defendemos todos na zona. Portanto, tem tudo a ver com a resposta a estas questões, que vamos colocando jogo a jogo. Essa evolução é um crescimento ou é uma adaptação? Eu acho que é um crescimento, sem qualquer sombra de dúvidas. Eu acho que é um crescimento. E é como digo, olhando para aquilo que eu fazia há um ano atrás, há 2 anos atrás, é sem sombra de dúvidas um crescimento, uma evolução. E, às vezes eu por mim a pensar, pá, mas eu não posso continuar a evoluir. Tão grande eu sentir que foi este crescimento num curto espaço de tempo, como é que eu serei daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4? Dou por mim a pensar neste tipo de questões, porque realmente sinto-me a evoluir, eu e mesmo a minha equipa técnica, nas nossas ideias, no processo, somos muito mais especializados em determinados conteúdos, cada um de nós na equipa técnica, somos muito mais objetivos na instrução a dar aos jogadores, está muito mais claro para mim a forma como lidero, como tem que ser em cada uma das situações. Ou seja, vamos nos refinando. Isto só pode ser uma evolução. E sentes-te hoje um treinador mais completo? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, nestes 4 anos de treinador principal, Mafra subiu à segunda Liga, Belenenses, provavelmente para a Liga Europa, Paços de Ferreira, melhoria da época anterior, do atingimento dos objetivos, dos pontos traçados no início da época. Chaves, 6 meses completamente loucos, porque um impacto brutal, porque era uma equipa recém-promovida à Primeira Liga e que me permitiu, quer a mim, quer a outros jogadores, serem vendidos. E isto é importante que se diga, porque às vezes também parece que o facto de eu ter saído para Braga permitiu que os Chaves recebessem o valor da minha cláusula de rescisão, que estamos a falar em 300 mil euros. O Freire foi vendido, o Assis foi vendido, o Paulinho foi vendido, ou seja, juntamente com o sucesso também que eu fui tendo em alguns clubes, é absolutamente marcante para mim, e fizemos este estudo no outro dia, agora também em jeito de curiosidade, que nestes 4 anos, associados ao sucesso que eu fui tendo nos clubes, já permiti que os clubes arrecadassem 30 milhões de euros, à volta de 30 milhões de euros. Acaba por ser um valor em 4 anos, em clubes que não são clubes que lutem por campeonatos nacionais, por títulos nacionais, acaba por ser um valor marcante. Portanto, associado também ao crescimento que eu digo que vou sentindo e ao sucesso que fui tendo nos clubes, vem a parte da valorização dos jogadores e o retorno financeiro para os clubes. A experiência em Braga, aqueles 4 meses em Braga, para mim, olho com esta distância para essa experiência. E acho que foi um momento marcante também para que, lá está, eu sentisse a vontade de procurar, pesquisar, evoluir, as luzinhas que se foram acendendo de um momento para o outro, porque a treinar nós vamos evoluindo, sem sombra de dúvidas. Mas estes momentos, estes contrariedades com que nós nos deparamos na nossa carreira, são momentos críticos. É como digo, é quase como a pele que temos vestida de repente deixou de servir, e é um processo doloroso que implica fechar-nos dentro de uma caverna, de arrancar a pele, doloroso, mas depois ficamos de mente aberta para, ok, saio outra vez da caverna e vejo a luz do dia e vou vestir uma pele nova e seguimos. E surgimos revigorados e rejuvenescidos. E eu acho que essa experiência em Braga foi o que fez por mim, juntando a esse período, aqueles 4 meses que estive fora, que acabam por ser períodos de grande evolução também para mim, enquanto treinador. E essa evolução também se deve muito aos jogadores, aos grupos que vais apanhando nos clubes onde passaste. Vais aprendendo como sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Volto a dizer isto, os jogadores são o core do negócio, é para eles, o meu dia é feito a pensar nos jogadores. O que é que eu vou dizer? A quem é que eu vou dizer? Porquê é que eu vou dizer? Porquê é que ele está a reagir desta forma? O pensamento é sempre este. Portanto, o meu trabalho é trabalhar com os jogadores.
eu não tenho a validade de pensar de outra forma que não esta. O meu trabalho é ajudar os jogadores. E se os jogadores sentirem que este indivíduo não está aqui para me ajudar, o processo acho que fica inquinado. Portanto, o meu trabalho é isto, é trabalhar com eles, ajudá-los a desenvolver competências, fazer deles melhores jogadores e, como consequência disto, ou melhor, a consequência de trabalhar e desenvolver a equipa é o desenvolvimento pessoal de cada um dos jogadores. És um treinador mais resultadista ou alguém que se preocupa mais com o espetáculo? Eu vou ver um guião para responder essa questão. Ponto 1. Esse é outro rótulo que se foi associando também a mim, que é a minha assertividade na comunicação, a minha frontalidade e dizer as coisas que eu digo, se calhar de uma forma tão frontal, pode provocar nas pessoas a facilidade em colar rótulos. É resultadista, é resultadista. Todos somos resultadistas, porque isto é futebol profissional. E no futebol profissional o que se procura é resultados. Ninguém sobrevive e prospera e se desenvolve neste meio se não obtiver resultados. E não há ninguém que me consiga contrariar isto. Ninguém. Ponto 1. Ponto 2. Claro que, e já ficou expresso também naquilo que fui dizendo ao longo desta entrevista, outra das minhas grandes preocupações é desenvolver um jogo com o qual as pessoas se liguem, se conectem, se desfrutem, se emocionem. A ideia do meu jogo, a ideia do jogo que eu queria jogar, é uma ideia que transmitisse emoções muito fortes às pessoas. Que as pessoas que estão na bancada estivessem de 10 a 10 segundos a agarrar a cadeira e a levantarem-se. Quase assim, ou seja, que desfrutassem com emoções fortes do jogo. Esta é a minha ideia. Portanto, a questão de ser resultadista e a questão de pensar no espetáculo, eu penso no espetáculo porque eu tenho muita preocupação com quem nos vê jogar, com quem desfruta do jogo. Agora, há que encontrar aqui um equilíbrio entre um estilo de jogo atrativo, mobilizador, galvanizante para as pessoas e um estilo de jogo que ganhe, porque acima de tudo isto é o que interessa, acima de tudo. E tenho essas preocupações. Acho que está quase a terminar e fazer mais falaste há pouco um bocadinho disso e quem não te conhece diz que tu és uma pessoa vaidosa, arrogante. Como é que te sentes com esses rótulos? É diferente, obviamente, o Jorge Simão, treinador, trabalho, do Jorge Simão que podemos encontrar no dia-a-dia, para almoçar ou com os teus amigos. Eu acho que a mim não me choca nada esses adjetivos, nem tenho grande preocupação em retirar esses rótulos ou essa adjetivação, ao contrário da ideia de jogo e dos rótulos de treinador isto ou aquilo. Essa a mim não me choca, porque acho que é a minha parte claramente vermelha. É o foco, alguém, e isto é o que eu gostava que passasse essa imagem, alguém absolutamente focado naquilo que tem para fazer, alguém absolutamente ciente dos objetivos que tem a cumprir e faz tudo o que tiver para fazer para os cumprir. Se a minha comunicação é demasiado assertiva ou demasiado frontal, acima de tudo tem de ser uma comunicação eficaz para que tenha resultado, porque o aspecto comunicacional e o aspecto da imagem é absolutamente decisivo neste meio, não tenho a mínima dúvida disto. Agora, se me adjetivam de vaidoso por usar o gel ou de arrogante por ter esta comunicação, mas desde que eu sinta que ela é eficaz e que consigo com ela desenvolver, ajudar a desenvolver, quer os jogadores, quer as ideias de jogo, quer os clubes por onde vou passando, deixando algum legado, alguma coisa positiva nesses clubes, para mim é fantástico, porque dizerem-me que eu sou assim, lançado, não me choca, tranquilo. Aliás, a esse propósito também hoje vi sem gel no cabelo, que é para verem que também não é basicamente, no jogo, o gel, associando a uma imagem, é como se fosse um ator no teatro. Ele vai, é a peça, está lá, aquilo é a personagem que vai atuar.
fora do jogo, fora do treino, no meu gabinete, no meu dia-a-dia, que está claro que serei uma pessoa, acredito eu, que quem convive comigo, acho que não é bem isso mas convive bem. Portanto, ajuda-te a construir uma personagem. Uma identidade. Uma identidade, o facto de construir um boneco e esse boneco, portanto, fica. Sim. Mais ou menos é alinhar a identidade com a comunicação, com aquilo que eu pretendo que seja, é alinhar a identidade, a consistência desta identidade com aquilo que eu pretendo que seja. Isso tem tudo a ver com os detalhes que falamos, ou seja, todos os detalhes são importantes, não só os detalhes de jogo, mas também os detalhes de imagem, os detalhes de comunicação, todos os detalhes são importantes para a construção do sucesso. Sem dúvida. Eu acrescento só mais aqui uma ideia que estava agora a ter. Nas conversas com o meu empresário, o Carlos Gonçalves da ProEleven, muitas vezes eu faço a pergunta: Carlos, o que é que, para se chegar ali, o que é fundamental? O que é que as pessoas mais, ou os clubes mais valorizam? E não são poucas as vezes que ele me diz, para além dos resultados, a comunicação, a imagem do treinador, a forma como ele comunica. Isto é o que muitas pessoas de clubes, com responsabilidade nos clubes, de maior dimensão, mesmo lá fora, a comunicação, como é que é a figura dele, como é que ele fala, como é que ele se relaciona com as pessoas com quem trabalha, é um aspecto absolutamente decisivo. E que ele, como agente que viaja pelo mundo inteiro, tem muito melhor noção do que eu, porque é uma noção também, claro, que eu tenho, mas dito por ele, como é óbvio, fica mais claro aquilo que é valorizado também em clubes de dimensão internacional, digamos assim. E também porque tens um bom departamento de comunicação aqui. Sem dúvida, sem dúvida que sim. Obrigado e obrigado, parabéns obrigado. pelo sucesso. Um abraço.